E aí, cada lugarzinho que ele ia caminhando, ele tinha, para poder ir para frente, ele tinha que fazer uma conta ali, né. Então, ele fazia a mesma coisa que aquela folha horrorosa, mas brincando, né, como se ele estivesse jogando. Então eu já começo a ver ali que o negócio era melhor, né. Se você tivesse uma forma diferenciada de fazer a mesma coisa, a aprendizagem ia ser melhor, o estímulo pelo menos ia ser melhor, porque daí ele podia juntar com amigo, eles podiam fazer, junto o percurso e tal. E aí, eu sou o Marcel Leal e você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias. O papo hoje é com a Marili Bassini. Marili é uma professora apaixonada já há bastante tempo. Ela leciona a disciplina de História e foi uma das pioneiras ali, há mais de 10 anos já, a implantar games, né, jogos na disciplina. E hoje ela está usando bastante videogame, inclusive, em sala de aula, fazendo a molecada jogar em sala de aula mesmo. Falamos sobre reforma do ensino médio, falamos sobre os games, falamos sobre gatos, enfim. Espero que você curta o papo, porque tá bem legal. Marili, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter atendido o chamado aqui. Acho que vai ser um papo bem legal sobre educação, sobre toda a parte que você tem feito pela educação desde que a gente se conhece, né? Tem quase 10 anos já, né? Obrigado. Tem um tempão. Imagina, eu tô sempre à disposição. Chamou, você sabe que eu venho. Eu quero falar um pouco sobre óbvio que a gente vai falar sobre gamificação, sobre a educação, sobre isso, tudo que você tem feito bastante. A gente se conhece já desde da Opus, a gente tá falando de quase 10 anos já. Então, esse ano fez 10 anos, sabia? Do domínio da Opus. Que legal. A gente, da startup, nossa, ela tem 10 anos, fez 10 anos em fevereiro. Tempo passa, hein? Pois é, o tempo passa e faz 10 anos que a gente insiste, né? Tá insistindo aqui. Então eu quero falar disso tudo. Mas eu ouvi o Medo e Delírio em Brasília essa semana e eles pegaram um dedo na ferida e eu queria aproveitar que a gente tá vivendo esse momento meio maluco na educação e junto com toda essa parte de medo, de ataque e tal, ainda tem em cima disso a reforma o raio da reforma do ensino médio, que pelo que eu entendi ali, ouvindo um pouco o Medo e Delírio, já sabia um pouco do que estava acontecendo, a gente tá piorando, né? Olha, falar pra você que o que é a reforma do ensino médio? É uma ideia interessante, com receitas, eu acho que extrapolaram e perderam a mão em algumas formas. Faz muito tempo que eu acho que a forma do ensino tem que ser modificada mesmo. Você tem que transformar o aluno como protagonista. Eu nem gosto muito do termo protagonista, mas enfim, ele mesmo construir o conhecimento dele, o professor tem que ser um mediador. Eu sempre acreditei muito nisso, né? Porque aquela fórmula da gente lá pra cima do palco, em algumas escolas é palco mesmo, né? Você tem lá a lousa, tem tudo aquilo, é mais uma forma de cursinho, né? Então você vai vomitando matéria, você não tem muita possibilidade de discussão e tal. E o novo ensino médio, ele veio com essa proposta, né, de que o aluno pudesse construir um pouco mais, participar da construção desse conhecimento, refinando pesquisa, sabendo refinar fontes de pesquisa, e o professor estaria ali por trás, auxiliando esse aluno a fazer isso aí, né, para evitar essa história dessa aula expositiva, enfim, né. Bom, a escola particular resolveu isso magistralmente. Mantém a base, joga a aula à tarde e faz os itinerários, como eles chamam, itinerários eletivos, né? Foi isso que aconteceu, né? Porque eu tenho 2 filhos também e eles estudam numa escola particular. E esse ano abriu esse horário ali e eu entendi que tem a ver com essa reforma, mas eles nem estão no ensino médio ainda. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão puxando esse... Acho que já estão preparando, né, algumas coisas assim. Então, fazem disciplinas diferenciadas que procuram ter essa dinâmica de fazer com que o aluno faça trabalho em grupo, discuta algumas coisas em grupo, construa alguns projetos nesse sentido.
sentido, o que isso é muito legal, né? Mas então, o que a escola particular fez? Manteve a base, tá dando aquele conteúdo que o vestibular vai pedir lá na frente, até porque as públicas já falaram que nada muda, né? Isso é uma maluquice, né? Porque assim, a gente tá fazendo uma reforma bastante grande, pelo que eu entendi ali na parte do ensino médio, mas o Enem vai continuar o mesmo, o vestibular vai continuar o mesmo, a pública, isso que é um buraco, né? Um abismo que a gente tá abrindo ali, né? E a única coisa que a pública fez e já vem fazendo, não é por conta do ensino médio, é fazer questões interdisciplinares. Então você pega um conhecimento ali que perpassa a química e a história, por exemplo, e constrói uma questão em cima disso, né? Vai juntando essas áreas. Mas isso já era um movimento que já vinha, né? O Nesp é pioneiro nisso aí, o Unicamp vem no encalço também, a USP é um pouquinho mais tradicional nesse aspecto, né? Mas também já tem umas questões que você vê enviesadamente, né? E o Enem, né, de 4 anos atrás, ali um pouco mais, ele vinha nessa perspectiva também. Depois, né, com as reformas do governo, a gente sabe que nenhum governo dá continuidade para o plano do outro, isso aí cai, né? Voltou um negócio que era muito esquisito e agora estão retomando isso aí. Mas o que acontece com a escola pública? Os alunos, então nessa reforma você escolheria para que caminho você vai. Então eu prefiro biológicas, então eu vou fazer o itinerário que tem a ver ali com ciências exatas, com biológicas, eu prefiro humanas, então você pega mais a parte da linguagem, a questão de humanidade. Falando assim parece uma boa ideia, né? Exato, e é de fato um negócio bacana, né? Só que aí, o que aconteceu com o público, né, com a escola pública? Ou você faz um, você faz outro. Como que esse menino chega preparado lá na frente, né? Como que esse aluno vai conseguir chegar preparado? A particular, beleza. Ele tá aprofundando o conhecimento que muito provavelmente vai pedir na segunda fase para ele, porque agora é só lá o Nesp que mantém a segunda fase fazendo todas as disciplinas, as outras universidades não. Então você vai para biologia, você vai para medicina, você faz só área específica. Tem português e matemática, que é obrigatório para todo mundo, mas, por exemplo, você já não faz mais prova de história na segunda fase, você fez na primeira, tá? Então, na escola particular, isso está bem resolvido. Ele está aprofundando aquilo que ele vai ver na segunda fase, tá? Agora, a pública, talvez não tenha nem professor para isso, né? A gente tem um abismo. E a minha crítica em cima disso é que você retira o pouco de possibilidade que as cotas criaram para a universidade pública desses alunos que sofrem essa realidade, né? Então, quando as públicas noticiam, tantos alunos entraram via cotas, né? Isso aí também tem que ser analisado, Marcel, porque vai ver em que idade esse aluno está entrando. Não é um aluno que está saindo do terceiro colegial e está indo direto para a universidade pública, está fazendo cursinho, né? Então, aquela camada mesmo da população que precisaria estudar, que precisaria de um incentivo público, sequer consegue prestar o vestibular porque não tem dinheiro. Por mais que tenha isenção, né? Hoje facilitou, é verdade, as universidades públicas têm um processo bastante interessante de isenção desse vestibular. Mas você tem que atingir uma nota mínima, e esse aluno não consegue, né? Sem esse preparo. E agora com essa mudança, então, aí que vai tirar a chance dele mesmo. Então, é bastante complicado. Nossa, hoje então já tá funcionando assim, o aluno escolhe os itinerários. Já, o Dória foi pioneiro aqui em São Paulo em implantar isso, né? Ele queria sair na frente de todo mundo e implantou isso aí. E saiu, se não me engano, foi ontem na Folha que eu tava lendo, os alunos reclamando numa escola pública, que eles não tinham aula de química, eles não tinham aula de história, eles não tinham aula... Então, né? Isso que eu ia perguntar. Porque quando você, sei lá, vou escolher um itinerário de biológicas, supõe-se que você vai ter as aulas de mais focado, ou pelo menos todas as aulas, com um pouco mais de foco na parte de biologia, ciência, sei lá, né? Óbvio que vai ter as biologias, mas você não vai deixar de ter matemática, você não vai deixar de ter português, e não é isso que tá acontecendo, né? Tem alguns lugares que, assim, a ideia era que a base se mantivesse, pelo menos com um pouco menos de aula, mas que a base se mantivesse e houvesse essa maior diversidade, né? Só que a gente tá vendo que a rede pública não tá dando conta de oferecer isso. Então tem gente ficando sem aula mesmo. Sem aula porque tá tendo mais aulas, então. Teoricamente estaria tendo aulas dentro daquele itinerário, mas o que a reportagem mostra pra gente é que mesmo dentro daquele itinerário, faltam aulas também. Muitas vezes você não tem professor, outras vezes você não tem material, porque possibilitou-se que houvesse, por exemplo, então você não vai ter, vamos pegar a história formalmente, mas você pode puxar uma eletiva que agregue isso aí. Só que as eletivas vieram assim, de forma, eu não lembro agora o número, mas é um negócio absurdo da quantidade de eletiva que você tem com nomes diferentes, né? E aí vem projeto de vida, e aí, que é uma ideia legal também, mas também não... Falando parece uma boa ideia, né? Mas ninguém consultou ninguém, pelo que eu entendi, também os professores
não foram consultados, né, nessa reforma aí? Não teve um debate, não teve uma conversa com... São consultados professores que estão numa outra categoria de ensino. Agora, a gente que está aqui na base, a gente que vive o dia todo, você não tem nenhuma consulta. E é uma das formas de fazer. Faça uma consulta pública, abre para o pessoal debater, né? Permita que... Hoje a gente tem uma pancada de ferramenta online que você poderia fazer isso, sempre, sem ter muita dificuldade. Sem muito esforço, né? Sem muito esforço. E, no entanto, o pessoal não faz, né? Então, assim, gerou um problema sério, porque falta conteúdo, né? E assim, é um outro problema também, porque não é o conteudismo que a gente gostaria que fosse aplicado. E isso virou conteudismo em alguns modelos. Então, é uma ideia legal, precisava ter sido debatida, precisava ter sido refinada, ver quais as possibilidades de cada lugar, né? A gente não tem nem estrutura na escola pública para fazer isso. Então, você monta uma escola com itinerário de exatas. O aluno não quer exato, mas não consegue andar 2-3 quilômetros para ir para a escola para fazer o itinerário que ele gostaria. Entendeu? E aí ele é obrigado a fazer aquilo que tem na escola dele. As escolas não têm essa... Escolas grandes podem até conseguir, mas é difícil, né? Bastante difícil. Complexo, hein, Marília? Bastante. Eu acho que assim, acertaram nessa questão de vamos suspender por enquanto, porque pelo menos o modelo antigo o pessoal já sabia fazer e estava fazendo de uma certa forma. Então suspende por enquanto essa mudança no vestibular, deixa do jeito que estava e vamos estudar melhor isso aí, vamos ver para onde vai. Discutir melhor, né? Discutir melhor. Porque é um impacto que a gente nem vê agora, né? Exatamente. Se a gente faz uma coisa mal feita agora, a gente só vai ver a burrada, a carada lá na frente, né? Lá na frente. 2-3 anos, quando ele estiver se formando, quando ele estiver na faculdade lá. O que ele não sabe, né? O que ele deveria saber. Não sei se você lembra de um caso, foi em Campinas, inclusive, de alguém que misturou aqueles produtos que colocam na piscina e houve uma reação gasosa e aquilo intoxicou o pessoal que foi nadar. Que teve asfixia, né? Deu asfixia quem ficou com a cabeça meio na água ali, né? E a galera morreu, acho que umas 3 pessoas morreram nesse episódio. E era um conhecimento básico de química, que se você lê esse negócio ali, você saberia que não pode combinar aquelas duas substâncias que estavam ali. Quer dizer... Que pesa, né? Teve um gás, eu lembrei bem agora do caso. Então, e aí? Cadê a química que se estuda na escola, que é justamente nesse sentido? Tá? Então você vai deixar de ter isso? Olha o impacto que gera lá na frente. Se não saber a Revolução Francesa, você tem outros meios para conseguir entender o mundo contemporâneo, que também não é só a França, o ponto central. Hoje a gente tem uma diversidade de acontecimentos no mesmo período que a gente roda o mundo sabendo. Né? Então você tem meios de chegar a essa conclusão depois. Mas são elementos básicos, né? Que o aluno precisa saber até para entender o movimento que a gente tem político, social hoje. Tem algumas coisas que vão ter que ser repensadas, não tem jeito, né? E a gente acaba tirando até esse básico, né? A gente acaba tirando até esse básico. Se a gente fizesse uma mudança que fornecesse para ele ferramentas em que ele pudesse pesquisar isso aí e por ele mesmo conseguisse aprender, construir o conhecimento, beleza. Mas a gente também tá falhando nisso. Então é preciso repensar a fundo isso aí mesmo. Complicado. Minha solidariedade pra você, Marili, pra todo mundo que tá nessa frente de batalha aí, que é hercúlea. Eu costumo dizer que a gente é professor e não desiste nunca. Então, não desiste nunca, né? Teve uma época que eu quis ser professor ali, mas olha, tem que ter resiliência ali. Eu me considero resiliente, mas olha, pra ser professor é complicado mesmo. Eu tô há 28 anos fazendo isso, né, Marcelo? Se eu tiver que viver de outra coisa, eu acho que eu vou passar fome. Então... Já viu muita gente crescendo também, né, Marili? Vamos falar da molecada, vai? A molecada é fantástica, né? Você falou que tá há 28 anos já nessa luta, nessa batalha aí. Tá no meio do cabo de guerra, né? Entre governo e a galera e a molecada ali na ponta. Quando que você começou a enxergar game como os jogos, né, em geral, como uma ferramenta mesmo, como um artefato de aprendizagem aí? Os digitais, assim, em si, os de tabuleiro também, efetivamente vem ali a partir de 2008, 2009, eu já tô usando mais efetivamente o jogo, né? Mas assim, nesses 28 anos, eu sou professora primária, né? Minha formação inicial é magistério. Então eu trabalhei muito tempo com alfabetização de alunos, na época era primeiro ao quarto ano, hoje é primeiro ao quinto ano. E eu lembrava, Marcelo, lá atrás, daquelas folhas que as professoras davam, de um monte de continha que você tinha que fazer, você tinha que montar, e eu achava que não porre, cara. Aquilo era muito chato de fazer, eu detestava. E essa memória que eu tenho lá
de 7, 8 anos, quando eu tava estudando ainda. Tá Quando eu fui moada. Nossa senhora, aquilo pra mim era um horror. Quando eu fui pra sala de aula, que eu via as mesmas coisas, né, que eu tinha estudado lá quando eu tinha 7 anos de idade, eu falava, cara, se eu não gostava daquilo lá atrás, o aluno de hoje não vai gostar de jeito nenhum. Então, o que eu começava a fazer? Começava a fazer uns caminhos, tipo esses jogos de tabuleiro que você vai desenhando os caminhos, né? Na época do mimeógrafo ainda, né? Você fazia as folhas no stencil, lá, Sim, passava no cheiro de mimeógrafo. álcool, a gente ficava bêbado na sala. Exatamente. E aí, cada lugarzinho que ele ia caminhando, ele tinha, para poder ir para frente, ele tinha que fazer uma conta ali, né? Então, ele fazia a mesma coisa que aquela folha horrorosa, mas brincando, né? Como se ele estivesse jogando. Então, eu já começo a ver ali que o negócio era melhor, né? Se você tivesse uma forma diferenciada de fazer a mesma coisa, a aprendizagem ia ser melhor, o estímulo, pelo menos, ia ser melhor, porque daí ele podia juntar com amigo, eles podiam fazer junto o percurso e tal. Então, eu começo ali, né? Daí, e na sequência, eu fui pro ensino fundamental, e eu tô há 28 anos no magistério, faz uns 18, 20 que eu só tô no ensino médio, né? E aí eu vou pro ensino médio, faz um tempo, né? Eu vou pro ensino médio, e o ensino médio é aquela pegada de vestibular. Tem gente que casou já você já tem aluno com filho ou não? Eu já tenho um ex-aluno que é sócio meu já em escola, pra você ter uma ideia. Olha só que legal. Muito legal isso, né? Abafa o caso aí, mano. Nossa, assim, eu acho isso fantástico, né? Eu penso assim, toda vez que eu vejo um assim, eu já devia ter parado. Não, mas é gostoso mesmo ver essa molecada crescendo. Eu tô envolvido com escotismo também, tô sabendo. Que delícia. Nossa, tá uma delícia, assim, falar com essa molecada. E a gente rejuvenesce com isso, né? Você sempre tem novas ideias a partir deles, né? E nesse período, então, que eu fui pro ensino médio com essa pegada de vestibular, eu fui também pro ensino superior, né? Na época que eu tava fazendo mestrado e doutorado, eu vou também pro ensino superior. E ali eu passo a desenvolver a gamificação efetivamente com tabuleiro, com jogos de tabuleiro primeiro, aproveitando a mecânica dos jogos para inserir conteúdo, né? Copiando na caruda mesmo a mecânica dos jogos, né? E transformando e trazendo aquilo para o conteúdo em sala de aula. E depois eu vou para os jogos digitais, né? Aí efetivamente a gente primeiro jogava em casa, trazia cenas, analisava, buscava no YouTube cenas dos jogos e tal, para poder analisar em sala de aula, até que veio a possibilidade de trabalhar com o jogo dentro da aula, né? De fazer o jogo. Lecionando história, Marilene, ou não? Sempre nessa base de história, sempre tendo como fundo história, mas daí quando veio o game digital, aí a coisa se amplia, né? Por exemplo, o A Plague Tale, a gente envolveu biologia profundamente, física, na hora que a menina vai jogar, né, a pedra para pegar fogo, já teve ali também o conceito de física, e os alunos é que vão enxergando muito disso, né? Eles que vão trazendo o que eles aprendem na sala de aula, não só dá para encaixar esse conceito aqui. Você pegar os carros, né, que são de corridas, aqueles que o Gran Turismo, se não me engano, você consegue montar o carro, né? Então, a física está presente ali. O que acontece se o pneu tá mais largo, se o pneu tá mais estreito, numa curva, numa reta, o que acontece com o carro? Então, a gente vai envolvendo tudo isso. O game hoje, né, o jogo digital, o fato da gente usar o jogo na sala de aula, tá jogando na sala de aula, ele se torna interdisciplinar. Então, você pode fazer o que você quiser com ele lá dentro, né? A ideia dessa interdisciplinaridade que agora vem muito forte com as universidades, com os vestibulares das públicas, o game, ele te abre uma porta absurda ali. E a gente, em história principalmente, eu quebro muito essa história linear, né? Essa história que até quase que positivista, né? Que você vê em começo, meio e fim, a ideia do evolucionismo, né? Eu gosto muito dessa fragmentação no sentido de discutir não só essa causa e consequência, mas discutir também de que maneira esses períodos históricos, né, eles podem ser reconstruídos, eles podem ser questionados, inclusive, com essa base marxista que a gente tem na história ocidental. Então, a gente entra no campo da cultura, vendo, por exemplo, a cultura, vendo a religião como preponderante em algumas situações e não só a questão econômica, né, que é do materialismo histórico. Então, o game está propondo muito isso pra gente. Porque, na verdade, é uma ferramenta, né? Você vai nele para puxar o interesse. Agora eu tô jogando em uma das escolas, a gente tá jogando o The Last of Us Parte 2. Tá fantástico, porque a série acabou de acontecer. A série tá bombando, né? Agora, né? E aí vem essa segunda parte. Você tem que ver os trabalhos que eles fizeram em cima dessa questão dos fungos. Então, a professora de biologia não é dor de braçada, assim. Então, isso que eu ia perguntar. Você tá puxando, que tipo de coisa que você puxa do Last of Us, por exemplo, pra aplicar em sala de aula? Tem essa história da biologia, então, com os fungos
Tem essa questão da biologia. Se é real, se não é, se existe, se não existe, é isso que você acaba puxando? Também, e também a questão da proliferação, se aquilo é possível no corpo, ou onde seria possível. Aí a gente pega, né, vamos lá para a Idade Média, para ver o que era usado, né, como forma, por exemplo, de anestésico, né, se era fungo, se não era. Então, aí eles ampliam a pesquisa em cima disso, né. Não fica só no game, né, você acaba usando para puxar outros contextos, outros assuntos, outros tempos. Exato. E aí, quando você tem que tomar algumas decisões, né, você encaixa, por exemplo, os pensadores, os filósofos. Então, quando eu tenho uma questão de ética, né, eu fui... Tá cheio no Last of Us. Exato. Para que caminho eu sigo, né? Eu pego uma referência do Kant, eu pego uma referência do Aristóteles, eu consigo pensar a partir do que essas questões éticas, né? Então, o game, ele abre essa possibilidade. E assim, você colocou o jogo lá, eu tenho 30 alunos na sala, né? Normalmente eu divido em 2 grupos, mas o The Last of Us conquistou 25 dos alunos que estavam fazendo a disciplina, né? Eles jogam na sala de aula, então. Eles jogam na sala de aula. E você entra lá, tá todo mundo parado, assim. Às vezes não quer ir no banheiro, né, e tal. Dá um pause aí que eu preciso ir no banheiro, né? Que legal. E aí, mas tem um videogame na sala de aula e aí eles jogam na frente de um telão, alguma coisa assim, é isso? Na frente da televisão, né? Eles conseguiram convencer a escola que eles precisavam da televisão. E estão lá com a televisão de 55 polegadas, que a definição é melhor e tal, né? Então... E a gente tá jogando lá. Num outro colégio, a gente tá jogando Detroit Become Human. E aí vem essa questão da inteligência artificial, né? Nossa. É demais, assim. Hoje a gente finalizou. O Detroit nem é tão novo, né? É um jogo que é mais... É um jogo mais antigo. E assim, não é a primeira vez que eu jogo. E é interessante porque cada vez que a gente joga, as turmas discutem de outras formas, né? Então, essa questão é muito bacana. Porque no Detroit você vai escolhendo e o que você escolhe demanda qual que é o final, né? E a gente já foi pra internet pra ver quais são os finais possíveis, enfim. A gente fechou um final hoje, semana que vem já querem voltar pra fazer um outro final, pra ver o que vai acontecer. Legal. E aí vai a discussão, né? Hoje, no final, vou dar um spoiler aí do jogo, né? A hora que numa desses finais, a hora que a Kara e a Alice morrem, nossa, ficou um velório, sabe? Todo mundo quieto. Que é uma imersão muito grande também, né? O pessoal... E você sabe que dessa escola uma aluna virou e falou assim, poxa, agora eu entendo esse pessoal que passa a tarde inteira jogando. Isso é muito legal. Então, porque você acaba pegando até aquelas pessoas que não vêem muita graça, né? No game, que é perda de tempo. E não jogava, né? E não jogava. Aí a hora que pega o controle treme, né? É aquela sensação, nossa, tá tremendo, né? E é muito... Eu tava conversando com um colega que, no fim, a gente, né, do tanto que compra nas lojas, você acaba virando um amigo, né? E ele tem um filho que é autista e ele tava usando o controle do Play 5, que tem uma sensibilidade diferenciada, com o filho autista, tá? Olha que legal. Então, é muito legal isso, né? Eu lembro de, num dos jogos, só pra fechar essa ideia, num dos jogos, qual foi? Fugiu o nome do jogo agora, o que é de gato. Tem um monte de gato no jogo. É o Stray, que é não, o outro que é lá do simulador de gato? Do Harry Potter, lá, daqueles que tem o nome Hogwarts, esse aí. Hogwarts. O Hogwarts mesmo, do Harry Potter, legal. Nossa, esse eu não joguei ainda. O André tá falando aqui do lado que a textura na areia, na água, pela vibração você consegue perceber se é água, se é areia e tal. O Marcel te mandou um oi. Que legal. Ele mandou outro aqui. Bacana. Ele tem o controle mais preciso para essas vibrações. Eu ainda brinquei com o André, falei assim, nossa, o controle tá ronronando, né? Porque você tinha lá, legal. Você entrava lá no lugar, tinha um monte de gato. Então, assim, o jogo tá sendo usado para essas questões também, né? Aí quando você vê, né, o povo falar que, olha só, né, você jogou, vai ser violento e tal. A gente quer morrer, né, Marcelo? Chegou hoje, uma declaração do nosso presidente falando isso, falando de... generaliza, não conta. Generaliza, a galera fala sem base nenhuma, sem perguntar pra ninguém, sem entender nada, né? Eu brinco que é a história do eterno retorno. Até conversei com o Alexandre, falando, conversei não, acho que eu respondi uma mensagem pra ele, nem lembro onde eu respondi, mas acho que foi no Twitter, que é a história do eterno retorno, né? Porque a
40 anos atrás, o vilão era HQ, né? Os graphic novels e tal. Se voltar 80 anos atrás, era o rock and roll, que era o vilão que causava violência nos jovens e tal. Blá, blá. Então, essa história é uma maluquice, é um ciclo. A culpa da violência nunca é da gente, né? É sempre alguma coisa. É sempre exatamente. Uma tecnologia, uma moda, é sempre alguma coisa fora da gente. E assim, é um negócio tão deslocado, porque vamos pegar aí os lugares onde esses ataques estão acontecendo, né? E vamos entender as características desses lugares. O mundo inteiro joga videogame. E, no entanto, você tem os ataques localizados. Isso aí reflete. Total. Eu lembro de pesquisa falando... Eu vou ver se eu achar, eu deixo na descrição aqui, mas é uma pesquisa falando que lançamento de videogame, dependendo da área, lançamento de grandes títulos, né, o AAA e tal, dependendo da área da cidade, diminui a violência quando tem esses períodos de lançamento, porque a galera vai para tudo que tá fazendo para ir jogar e tal. Então, depende do viés, depende do estudo, você tem que ver o contexto mesmo, é o que você tava falando. E extravasa, inclusive, né, é o momento que você xinga, é o momento que você grita. E ali você tá jogando todo aquele estresse diário, você tá jogando ali, né? Eu costumo, até porque é minha área de pesquisa, né? A história, não tem como fugir disso. Mas vamos fazer um paralelo, né? Pra gente poder até entender a situação hoje e desconstruir essas falas, né? Aqui não é só no Lula, tem um monte de gente falando isso e falando bobagem, né? Eu falei dele porque ele é o mais recente, mas falam disso desde que eu comecei a falar de gamificação. Sim, é o que deveria ter. Primeiro, vamos consultar os especialistas para depois a gente falar sobre isso, né? Afinal de contas, a gente espera isso do presidente, né? Mas, enfim, se você pegar, por exemplo, você falou do rock and roll, né? E você fala, o rock and roll, e aí vai o Ozzy cantando Mamãe, eu tô voltando pra casa, né? É uma coisa, assim, completamente descabida. Comendo um morcego vivo e não sei o que é. Assim, é a construção de um personagem. Mas se a gente pegar, vamos retornar alguns momentos aqui na história do Brasil e fazer essa relação histórica. Se você pegar a década de 30, a ascensão do nazifascismo na Alemanha, se você pegar isso como está acontecendo na Alemanha, como está acontecendo na Itália, você tem um discurso de ódio para demonizar os judeus, né? Tinha um propósito econômico por trás, porque, afinal de contas, eram donos de fábricas, eram os que tinham poupança, era o pessoal que tinha dinheiro na época. Então, o judeu é um excelente bode expiatório. Você arrumava um problema, você solucionava um problema, que era o culpado da crise, que era o capitalismo, mas não podia culpar o capitalismo. Não, pessoal, vamos experimentar o que a União Soviética está fazendo ali, né? Que está crescendo. Então, você arruma um culpado, sem ser o capitalismo, porque senão a burguesia ficava com medo de perder, né, todo o seu dinheiro, e, sobretudo, um culpado que tinha dinheiro, que podia financiar a guerra. E aí você começa a construir uma série de discursos de ódio, né, e que vai sobrar para o judeu, que daí vai ser confinado em guetos, que daí vai para campos de concentração e que vai ser assassinado. E aí você pega as propagandas nazistas associando o judeu a verme, sabe? Associando esse tipo de coisa a essa pessoa. Se a gente pegar os discursos de ódio hoje, são diferentes. Eles estão de novo construindo um culpado para a situação, eles estão de novo construindo referências e que sempre pega a população negra, que sempre pega a população pobre, sempre pega mulher, inclusive, né? E aí a fatura chega, né? Então você vai ficar fazendo arminha, você vai falar, não, estupra porque não merece. Isso aí é a construção de um discurso de ódio. A fatura chega, né? Então não dá pra gente dissociar isso num elemento político. Não é culpa de um, não é culpa de outro. Mas criou-se uma situação favorável a esse tipo de coisa. Agora a gente tem que correr atrás, né? Eu, pelo menos, acho que a arma tem que estar na mão de quem tem treinamento pra isso, né? A polícia da Inglaterra chegou num momento que nem precisa usar mais. É a única tecnologia que foi feita para extermínio, para matar, né? Exatamente. Tecnologia você pode desvirtuar, né? Sempre o exemplo da faca ali. Ah, mas faca é uma arma. Não, a faca foi feita para cortar o alimento e tal. Tem outras utilidades. Mas, né? Se você vai usar de acordo com o que é comentado. Exato, tem que ter treinamento e tal. Enfim, todo um contexto, né? Um cenário que a gente foi desenhando, foi criando e estamos aqui hoje. A gente vai resolver, porque como a gente sempre resolveu as crises, né, que tivemos aí, eu acho que o caminho é a educação mesmo.
coisa, né? Quando se fala em violência em jogos, eu acho que a escola tem a faca e o queijo na mão para discutir isso aí, num ambiente que é controlado. Então, tá a gente ali na ponta da frente, tá a gente ali conversando com eles, claro, que aí também surgem aqueles professores que você sabe, né? Tem o último aí que falou que matou pouca gente, tá usando tornozeleira agora, né? Isso é muito pontual, é um ou outro maluco que aparece. O resto é gente que tá interessada em construir, em agregar, né? Em fazer uma sociedade mais solidária, uma sociedade que respeite regras, porque é mais fácil para todo mundo viver dessa forma, né? A gente não tá... E aí cai em cima, aí marcaram um X na costa do professor, estão doutrinando, né? Aliás, nunca foi intenção nenhuma de doutrinar ninguém, né? Cada um tem que pensar, né? Não, faz o menor sentido. Imagina, faz o menor sentido, né? Agora a gente vai ter que resolver isso aí também, né? Mas a gente vai. A gente vai resolver também. A gente vai tentando, vai com jogo. A gente vai deixando a galera se divertir. Isso é legal, né? Da parte lúdica do game, porque você acaba desarmando um pouco as pessoas, né? Você pega as pessoas nessa parte, nesse humor de diversão, nesse ambiente de descontração, você consegue desarmar um pouco pra passar valores, pra passar... Exato. Eu tô falando muito pensando, eu tô conversando com você, pensando na escola e pensando no escotismo também. Porque no escotismo tem muito disso também, né? Você não forma um jovem tem toda uma parte de filosofia mesmo, né? Dentro do escotismo. Mas a grosso modo você trata a pessoa inteira, né? Você trata como a formação dela inteira, né? Não é departamentalizada ali, exatas, biológicas e gente e educação financeira, e é tudo uma coisa só. E a solidariedade, inclusive, né? Que um tem que ajudar o outro. Isso o jogo traz também, né? Essa cooperatividade. Isso. Você tem que trabalhar em equipe, porque senão você não consegue fazer as coisas. Total, e no escotismo tem muito jogo, né? Eu tô ficando especialista em jogo de escotismo. A gente tá fazendo bastante coisa lá. E como é que fica, Marili, quando você coloca um Last of Us na sala de aula, o que os outros professores de outras disciplinas que não entendem muito o que tá acontecendo falam pra você? Aquele caso que eu te contei antes, né? Que teve um educador que falou pra mim, né? Os alunos fazem a sua disciplina porque é fácil. Eu falei, ainda bem, a ideia é essa, né? Que seja o conhecimento. Por que tem que ser difícil aprender? Não tem que ser difícil aprender, tem que ser fácil aprender, né? O legal é isso, né? Você aprende ali brincando e o importante disso, inclusive, é que você consegue reter mais. Faz sentido aquilo que você tá fazendo depois, né? Mas assim, nas escolas onde hoje eu tô desenvolvendo os games, isso tem despertado muito interesse dos professores e cada vez mais estão chegando mais parceiros, né? E muitas vezes fala, você não pode ajudar, né, num determinado conceito, você não fala isso na sua aula com o pessoal, porque a gente tá vendo no jogo, daí vai ficar mais fácil para eles entenderem. Então a gente tá agregando cada vez mais, né, gente nessa perspectiva. Mas aí então os professores estão te usando, então, né? É isso que eu tô entendendo. Eu acho que a gente tá compartilhando. Porque o legal seria ele pegar também, ou começar, sei lá, uma experiência num jogo dentro da aula de história e continuar esse jogo pra aula de matemática depois com outro professor e explicar o que aconteceu lá. Isso tá acontecendo? Ou eles estão te usando ali pra falar um pouquinho aí da minha matéria também, do que eu preciso dar? Porque tá fácil a sua aula, a galera tá aprendendo. Na verdade, esse é o objetivo, Marcelo, de começar numa aula e ir pra outra, e ir pra outra, e ir pra outra, né? A gente não conseguiu fazer isso ainda não. Pelos próprios entraves burocráticos, né? Que não é a escola em si, mas é o sistema educacional que coloca, né, pra gente. Então, quando a gente faz um projeto integrado, a ideia é nesse aspecto, que aquela temática, ela perpasse, né, por várias disciplinas, mas não com o mesmo tema. Ele sempre vai agregando outras questões ali e vai ampliando, né? E o repertório daí, ele vai ampliando. Isso a gente ainda não conseguiu, né? O que eu consegui até agora talvez eu usando também o pessoal, viu? Você não pode falar um pouquinho disso lá nessa aula, que eu vou usar aqui depois, né? Então essa troca, eu acho que tem acontecido, principalmente nas metodologias ativas, né? Nas escolas que conseguem desenvolver bem essas metodologias ativas, é a minha aposta metodológica daqui pra frente, que você vê o aluno criar, você vê o aluno interessado, dificilmente ele tá abaixado na carteira com sono, ele tá a todo momento tendo que participar, né? Porque alguma coisa, claro que não é mil maravilhas, a gente tem problemas também, mas é mais fácil, eu acredito, de ir refinando, de ir calibrando quando você tem essa proposta de metodologia ativa. Mas né? é uma direção, né, Marili? É uma assim, direção boa. E é onde os conteúdos, eles vão se conectando. Parece que no começo um não tem nada a ver com o
com o outro, lá na frente, essa conexão vai sendo feita, até que você chega no final, com eles tendo um baita repertório, né, de coisas que a gente foi trabalhando ao longo do semestre, ao longo do trimestre, enfim, né, depende da escola. E você enfrentou, acho que dos alunos não, mas você enfrentou a resistência de outros professores, do sistema com certeza, né, que o sistema é foda, né? É difícil você mudar para qualquer coisa. Eu lembro quando a gente estava na startup ainda, que a gente tentou entrar com o Ludome ainda na universidade, e a gente simplesmente desistiu, porque era muito burocrático fazer qualquer coisa nova dentro de sala de aula, isso numa universidade. Eu imagino o que não é dentro do ensino médio, ensino mais formal, assim. Enfrentou resistência de outras entidades ali, de outros professores, de direção da escola, ou não? Ou foi com jeitinho? No começo foi assim, ficou meio que espantou, né? E trouxe uma inquietação, né? Mas e aí? E aquela aula que eu dou na lousa, como é que eu faço agora com ela, né? E às vezes algum aluno ou outro também fala, mas não vai ter essa aula formal na lousa? Então, no começo é tudo assim, né? Mas aí, assim, eu tenho um problema muito sério, né? Que eu considero até um defeito. Se ninguém quer fazer, eu faço. Se ninguém quiser fazer, abriu a porta, deixa que eu faço, então. E eu acho que um problema é esse, porque o mais legal, o muito mais enriquecedor é quando você encontra parceiros, né? Total. E nesse momento, agora, eu tô tendo vários parceiros, né? Que a gente tá conseguindo trocar muita coisa. E isso tá bem legal. Mas eu tenho uma percepção, Marcel, que é assim, talvez a coisa não tenha crescido mais porque eu sou mulher. Então tem uma questão de gênero muito forte aí, né? Que até as meninas, quando vão falar pra mim, tô jogando, mas tô jogando com o nick masculino, e nem falo nada, e nem abro a câmera, porque se perceberem que é uma mulher jogando, aí a coisa, né, vai para um outro caminho. Entre os jogadores, eu acho que nunca diminuiu. Mas mesmo nesse ambiente mais acadêmico, eu vou falar acadêmico, mais com uma cultura um pouco mais, um conhecimento um pouco melhor do contexto, do cenário e tal, você ainda assim se sente, mesmo particular. Nas escolas a gente foi conseguindo quebrar, né? Você vai conseguindo quebrar. Curiosamente, as primeiras apostas que tiveram em cima do trabalho que eu estava propondo foram mulheres, né? Que abriram a porta. Depois, né, você vai tendo outras escolas com coordenação, né, masculina também, que vão vendo esses exemplos e vão abrindo. Mas assim, quando eu chego e proponho, né, um trabalho como esse, as primeiras portas abertas foram de mulheres, né, que também enxergaram o potencial disso aí. Mas eu acredito que tenha um componente de gênero até na divulgação de trabalho, sabe? De repente, se fosse um professor fazendo isso, eu falo também que eu devia ocupar um pouco mais as redes, fazer transmissões e tal. Eu fiz uma vez só, aí lotou de aluno, o pessoal adorou e... Vamos fazer mais. Né? E foi uma coisa assim, jogando Assassin's Creed, indo para alguns lugares e falando daquilo, e os alunos aparecendo e comentando no chat, e foi muito legal, né? Então a gente devia ocupar um pouco mais esses espaços também, né? E tempo também, né, Marilie? Precisa arrumar tempo pra você, um canal na Twitch pra fazer um stream de Assassin's Creed. Você não corrige mais provas, você não faz mais nada, né? Esse é um outro problema. Se eu pudesse, eu enveredava só pra essa questão de game, né? Mas, infelizmente, não dá. Mas eu acho que tem esse componente, assim, se fosse um professor falando, de repente a divulgação disso já teria sido mais ampliada. Né? Tenho certeza. Mas, enfim, a gente, de novo, é professor, não desiste nunca, a gente vai martelando. Não, e conta sempre comigo, pelo menos, pra gente ir divulgando. A gente precisa falar essas coisas mais vezes, né? Com frequência. Quanto mais a gente falar, mais alcance a gente tem, e a gente vai melhorando e vai chamando os parceiros, vai agregando mais gente que pensa igual também, né? E é assim que a gente vai divulgando, né? De repente eu começo a receber e-mails, né, e isso é muito interessante, Marcel. E eu acredito nisso por conta dessa meninada que vem vindo, né? É de muitos jovens professores, estão do Nordeste, do Norte. Você pode compartilhar tal coisa? Vai, com certeza. Manda os projetos, manda as coisas que eu tô fazendo por uma condição. Você faz e manda pra eu ver como é que ficou, né? Ficou, né? Ótimo. Deixa eu ver também, porque daí sempre alguém agrega, né? Você sempre em cima da ideia de alguém, você tem outras ideias, e o bacana é isso, né? Ninguém é dono de ideia nenhuma. A ideia é que se expanda o conhecimento. E quem fez diferente, fez melhor, poxa vida, por que a gente não pode fazer também e reconhecer isso, né? Eu acho que o bacana da educação é essa.
essa possibilidade, né? De mandar ver, vamos embora, vamos pra frente. Junto, né? Vamos junto, todo mundo a gente só tem a ganhar. É um pouco daquela tribo dos índios, né? Que Darcy Ribeiro tão bem colocou, né? O índio que retivesse o conhecimento pra ele não tinha sentido nenhum. O conhecimento fazia sentido quando partilhado por todos, que era pro bem-estar da tribo toda, né? E eu acho que a educação tem que ser isso também. Claro que a gente ganha dinheiro com isso, a gente também não é hipócrita nesse sentido, né? Mas é preciso expandir, né? Ganhe, né? A gente precisa falar isso também. É justo que se ganhe dinheiro com isso. Não vamos achar que é um dinheirão, né? Não, também. E tanta gente ganha dinheiro com coisa tão ruim, né? Tão pior. Pô, é justo que se ganhe com educação. É a mesma coisa que ONG, né? A gente fala sempre de ONG e tal. Precisa existir essas iniciativas e precisa dar lucro, precisa dar dinheiro. Tá na moda agora, ESG e tudo mais, sustentabilidade, é justo. Que legal, Marili, que legal conversar com você. Me fala uma coisa, só pra gente encerrar, a gente já falou bastante aqui, ó. Me fala uma coisa, o que você tem jogado agora? Além de Last of Us, parte 2. Esse último período em casa, eu só tenho visto o André jogando algumas coisas ali, e eu juntou, eu nem faço mais a conta, né? Mas só pra você ter uma ideia, eu tenho, conta rápida, 6, 7, 8, 9 primeiros anos, uma média de 40 cada sala. Senhor. E eu passei esses 2 meses corrigindo provas. Nossa senhora. As minhas provas têm em média 3 páginas, então... A sala tem o quê? 30 alunos? 40, uma média de 40. Nossa senhora. Então, assim, ultimamente eu não joguei... Não nada, assim, não. Não joguei nada. O último que eu na verdade, sentei ali do lado do André, que ele tava jogando, foi esse Hogwarts, né? A hora que ele mostrou lá o controle, eu falei, nossa, o controle ronrona, né? Que é essa sensibilidade. E olha que bacana, Marcelo. Alguém que tem o filho com autismo, percebeu isso, pôs na mão da criança, a criança começou a interagir, né? Esse tipo de coisa tem que ser divulgado. Isso aí o pessoal tem que se apropriar disso. Olha o bem que você tá fazendo com uma criança, né? E que de repente pode interagir melhor através do jogo. A gente sabe de uma série de necessidades especiais que tem por aí, que precisam de atenções diferenciadas, né? Por que não? Através dessa que encanta todo mundo. Começou a série do The Last of Us, todo mundo parou pra assistir, né? E tá todo mundo esperando agora. Até quem não jogava, né? Até quem não jogava. E a estratégia funcionou, na verdade, o inverso, né? Trouxe muita gente pro jogo, né? Trouxe muita gente. E agora nas escolas, né? Nos 3 jogos que eu tô rodando com eles, a gente tá com The Last of Us Parte 2, tá com o Detroit Become Human, né? Mas já escolheram o próximo, que vai ser... São dois também que daí eu divido a turma, né? O A Plague Tale e o The Last of Us Parte 2, e tô jogando o Oranges, Assassin's Creed Oranges também com o pessoal. A série Assassin's, você usa essa aí, né? Histórico, toda a parte histórica. Essa aí E assim, o bacana é que agora a gente tá conseguindo desenvolver uma outra etapa. Então antes eu chegava e propunha o jogo, falava dos meus objetivos, falava, né, de tudo. Agora não. Eu seleciono partes da BNCC que eu quero que apareça nesses jogos, né? Seleciono uma série de artigos e tal, jogo na mão deles e eles têm que montar um projeto em cima do jogo que eles querem jogar. Então é mais ou menos assim, me convença o porquê que esse jogo o que esse jogo vai trazer pra gente. E você tem que ver eles produzem um projeto escrito, gravam vídeos sobre isso, né? Que legal. E aí a gente passa, olha quantas habilidades você não desenvolve antes mesmo de começar a jogar. Antes de começar a jogar, né? Você põe o jogo até como um motivador ali. O jogo virou a recompensa, né? Vocês querem o The Last of Us? Nossa, foi assim, imagina, né? Todos eles em volta discutindo o que eles iam colocar, alguém tomando nota. E foi uma experiência, assim, fantástica, sabe? Às vezes eu penso em, vamos partir para outra coisa, né? Mas a seletiva de game, eu acho que ela nunca vai cair. Ela vai estar sempre ali. E aí, uma das turmas, eles tiveram que adaptar jogos de tabuleiros com a temática do jogo que a gente, né, jogou no console e montaram jogos para salas anteriores, para séries anteriores, para que eles observassem o que era possível aprender a partir disso. Aí foi uma maior jogatina na escola, né? Foi um dia que tinha algumas salas, só que eles podiam ir de cada vez, porque, né, a gente não tinha tantos jogos assim, então iam 2 salas de cada vez para jogar lá, para ver como é que era. De repente você via a professora vindo lá, pegando um aluno, levando, ali escapou da sala para vir jogar, aqui não é a vez dele, né? E leva o aluno de volta. Eu acho isso fantástico, né? Objetivo atingido, né? Porque é fácil, né? De novo, né? Fácil, né? Fácil aprender. O Marili, tem uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo aqui nos papos.
que olhando... A Marilizinha já jogava, não? Ah, passava muita vontade, porque a gente jogava amarelinha, jogava tabuleiro, mas quando ia pra casa dos primos, que eles tinham Atari, essas coisas, nossa, a gente ficava ficcionado naquilo, né? Queria jogar também, mas assim, sempre jogava um pouquinho só, né? Quando ia embora, eu nunca tive um Atari, né? Tô esperando ganhar um de presente aqui, quem sabe? Olha aí, tá intimada, né? Negócio retrô. Jogava sim. Jogava. Depois a gente vai, né? Vai crescendo, jogo de carta, mas o tabuleiro sempre foi uma paixão, assim. Ah, que legal. Pra passar pro jogo digital, é que eu jogo mal, né, Marcel? Eu não tenho... Essa molecada que joga hoje joga muito melhor que a gente. Não, se eu jogar muito, né? Fortnite, eu não tenho coordenação pra jogar Fortnite. Eu tenho. Eu vejo meu filho até parou de jogar um pouco. E eu ainda tenho artrose, né? O meu filho jogando, ele que aperta 3, 4, 5 botões ao mesmo tempo ali, ele já sai com uma torre. Eu falo, o que você fez pra sair essa torre? Então, hoje, por exemplo, quando eu preciso de uma informação mais rápida, eu pego a galera que joga melhor. Vai, passa aqui, passa essa fase que eu preciso dessa informação. Aí eu fico do lado vendo. Né? Virou trabalho, né? E aí eles vão falar, agora eu já sei o que acontece, agora a gente volta, vamos devagar agora pra ver outras coisas, né? Bacana. O que eu ia perguntar é que você, que eu tenho perguntado pra turma, olhando pra trás, assim, na sua carreira, pra onde você tá hoje, você consegue enxergar os 2, 3, 4 momentos ali de virada? Eu sei que você tem magistério já há bastante tempo, mas você enxerga alguns momentos, assim, desses pontos que você conecta depois pra falar, putz, eu tô aqui hoje por causa disso e daquilo outro que aconteceram na minha vida? Marcelo, eu acho que tem alguns pontos centrais, assim, né? Quando eu venho pra essa geração, né, mais final, tanto o ensino médio quanto também a universidade, né? Quando eu dou aula pra universidade, algumas coisas me fazem observar, assim, por que eu vim pra cá, né? Então, aquele conhecimento que a gente tem que trabalhar lá no comecinho, primeira, segunda série, que é um conhecimento bastante concreto. Você trabalhava muito com material dourado, não sei se você já viu, placas, tirinhas, quadradinhos, que você vai fazendo noção de matemática e tal. Aquilo pra gente passar pra parte que é abstrata, você trabalhando com aquilo é muito mais fácil, né? Você construir o pensamento concreto e ver como que isso aí vai representando, né? Eu acho que quando eu começo a trabalhar com isso, eu consigo entender a construção do pensamento. Então, como que a gente aprende? A partir do que a gente aprende, né? Então, toda vez que eu chegava numa fase acima, né? No nível acima, no sentido de vai caminhando ali pro final do ensino médio e tal, a minha pergunta sempre foi, como que a gente aprende? Eu acho que essa foi sempre a grande virada, assim, sempre a chave, né? Por quê? Porque nem sempre a gente aprendeu da mesma forma. Então, a forma como você foi alfabetizada, a forma como eu fui alfabetizada, hoje, com isso aqui, mudou completamente. Celular, né? Exatamente. Então, quando a gente consegue observar isso, eu acho que foram essas chaves, né, de mudança mesmo. Ó, tem que ir pra esse lado agora, porque esse aqui já não dá mais. Então, eu volto a insistir, né? Essas aulas hoje, que ainda continuam aulas expositivas, elas também adquiriram um outro formato. Não dá mais pra ser naquele formato anterior, né? Até porque qualquer coisa que você fala hoje em sala de aula, o aluno vai lá e pesquisa, e na hora ele tem a informação. A grande sacada nossa é transformar isso em conhecimento, tá? Então eu acho que assim, olhando para trás, a mudança, eu acho que foi muito em cima disso. Como que a gente aprende? E aí que vem essa questão lúdica, né? Era muito mais legal quando o pessoal se divertia. Então você chega com qualquer jogo que você... E isso em qualquer idade. Você pega desde a galera com 80 anos, que tá lá jogando carta, ou que tá jogando qualquer outra coisa, e desde a criança, quando você envolve a brincadeira, você chama atenção, você prende a atenção, você mantém foco, dali o resto acontece. Tá? Eu acho que essa mudança aí é pontual. Legal. Marili, obrigado pelo seu tempo, sempre uma delícia conversar com você. Aprendo sempre mais um pouco. Eu que agradeço. E a gente, já vou deixar um convite aqui pra gente voltar a falar mais vezes, e é isso. Obrigado de novo. Obrigado por estar aí na frente de batalha pra educar essa turminha que tá chegando aí, essa turminha impaciente e ansiosa que tá acontecendo hoje. Eu costumo dizer assim, primeiro, muito obrigada pelo convite, você sabe que eu aceito, eu adoro falar de educação, adoro falar, se você quiser fazer um só de Assassin's Creed, a gente senta aqui e bate um baita papo. Vamos aí. fazer uma série só de jogos. Isso ia ser muito legal. Mas o que eu costumo dizer, Marcelo, é que as pessoas são boas, sabe? O pessoal é gente boa, a gente só tem que potencializar os exemplos que são bons. Ninguém quer, sei lá,
fazer coisas extremas e tal. Tá todo mundo interessado em ter uma vida tranquila, no sentido assim, eu quero sair na rua sem medo, eu quero ir para alguns lugares sem medo, né? Então, eu acho que a educação tem que construir essas relações entre as pessoas. E eu aposto muito nisso. Eu aposto no professor como mediador, o professor como um eixo ali, de dar assim, ferramentas para que o caminho seja construído. A hora que o aluno consegue construir o caminho dele, começa e o professor fica para trás, o objetivo foi atingido. Se você sempre precisa do professor, aí tem alguma coisa errada, né? A partir do momento que o professor ficou para trás, você conseguiu o que você queria, né? Que é essa autonomia, legal, que é esse protagonismo aí. Que massa. Marili, conta comigo. Obrigadão, Marcel. Beijo para você, beijo para as crianças agora, enormes aí. Criança gigante agora. É isso, meus amigos e minhas amigas. Mais um episódio no ar. Tomara que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Adoro conversar com a Marili. É sempre uma aula conversar com ela. Se você gostou, como sempre, né? Deixa eu deixar meus recadinhos aqui. Se você gostou, se você curtiu o episódio, o conteúdo, me deixa saber aí nas redes sociais. Me cutuca, me comenta nas redes aí. Indica pro amiguinho pra gente espalhar cada vez mais a palavra aqui dos games e de tudo mais. Da educação, principalmente, né? Mais do que dos games. Me deixem saber também quem vocês gostariam de ouvir aqui. Eu tenho uma lista aqui que eu vou seguir ela, mas uma hora ela vai acabar, então seria legal saber quem vocês querem que eu converse aqui. Juro que eu vou tentar, não é sempre que eu vou conseguir, mas a gente sempre tenta, tá bom? Um beijo e até a próxima. Espero vocês daqui a pouco no próximo episódio. Este programa foi editado por Talkcast. Edições e produções de podcast.